se Deus estabelecesse o seguinte princípio, esse é o fim, mas como é que eu vou ser glorificado? Qual é a maneira, qual é a regra que Deus deu para que eu seja glorificado? Entende? Então, Deus não apenas disse, faz isso, esse é o fim de tudo, mas Ele diz qual o meio para alcançar aquele fim. Então, qual é a segunda pergunta do breve catecismo? Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Então, qual é a regra que deu Deus para nos dirigir nessa maneira, no modo de fazer? Que regra foi que Ele deu? A resposta, vamos lá? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. É a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então, perceba, a palavra de Deus, e aqui, veja como é importante o catecismo, irmãos, porque ele não deixa brecha na dúvida o que é a palavra de Deus e qual o limite da palavra, não é? Porque alguém pode dizer, os livros apócrifos entrariam, esse livro tal, ele delimita os livros que tratam da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus que se acha onde? Onde a palavra de Deus se encontra? Nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Tá certo? Essa é a única regra, e aqui é importante, veja, não é uma regra, é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e gozar. Então, não há outra regra, a regra é a palavra de Deus. A palavra está onde? Onde nós encontramos a palavra de Deus? Escrita nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ok? Isso aqui é a base para que você entenda que os nossos pais, eles tinham, a cosmovisão deles era muito clara quanto a isso. Então, a Escritura, ela é o meio pelo qual você lê todas as coisas. Não há como fugir desse princípio. Então, eu vou glorificar a Deus, eu vou me deleitar em Deus. Como é que eu faço? Está revelado na Escritura. Ok? Vamos então para... esses são os textos aqui que, comumente utilizados, vamos falar alguns deles especificamente. Então, o texto de 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós vamos estudar nessa pergunta é o que significa Antigo e Novo Testamento, quais são as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a necessidade das Escrituras, e as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus. Certo? E aqui nós vamos entrar em algumas questões que falam de hermenêutica, como se estuda, interpreta a Escritura. A gente vai lidar com tudo isso no decorrer dessas perguntas. A pergunta, especificamente aqui, a pergunta 2 do breve catecismo. Ok? Primeiro passo nosso, então, é o que significa Antigo e Novo Testamento. E aqui eu vou tentar resumir da seguinte forma, com a seguinte frase, não é? Ou o seguinte pensamento de Thomas Boston. O Antigo Testamento é a parte mais obscura da vontade de Cristo. E o Novo Testamento é a mais clara. Entretanto, eles diferem apenas em quê? Em circunstâncias. A substância de ambos é uma e a mesma. Um único mediador, uma só promessa de remissão de pecado e vida eterna, e uma só fé como caminho para obter esta vida. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vai ter a essência dessa verdade. E isso é em circunstâncias diferentes. Então, em tempos diferentes, com linguagens diferentes. Por exemplo, você vai encontrar verdades que são apenas externas, que refletem verdades internas. Por exemplo, é ordenado a tirar do meio da congregação a pessoa que tem lepra, que tem ferimento no corpo. Ele é tirado do meio da congregação.
Por que hoje a gente não faz isso? Por que uma pessoa que tem uma doença na pele, ela não é disciplinada da igreja? Porque aponta para um princípio claro. O princípio é que está lá em Números capítulo 12. Quando a irmã de Moisés, como é o nome dela? Miriam, não é? O que é que acontece com Miriam? Ela, junto com seu irmão, se rebelam contra Moisés. E Deus se levanta e faz o que contra Miriam? Ela é tomada de quê? De lepra. Então, você percebe? Há uma associação aqui entre lepra e pecado. E ela, então, é tirada da congregação. Ok? Quando ela é tirada da congregação, eles esperam quanto tempo para ela ficar boa? 7 dias, que é o que a lei manda. Depois ela é restaurada e Moisés ora por quê? Para que ela seja curada, perdoada. É um aspecto que fala, ele usa uma linguagem e aponta para uma verdade mais gloriosa. Né? Aspectos, ele tem, no Antigo Testamento tem um tipo de linguagem, e o Novo Testamento é a linguagem mais clara. O Antigo Testamento a linguagem é mais obscura, e o Novo Testamento a linguagem é mais clara. Então você imagina a glória de Cristo, a glória do Evangelho, estava dentro do Santo dos Santos. Quem é que via? O sumo sacerdote, uma vez por ano. Aí chega Jesus Cristo e diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de glória e verdade. Você entende? Aquilo que estava lá escondido, agora foi. Daí o Novo Testamento usa uma linguagem própria, mistério, que é muito mal usado no mundo pentecostal. Né? Ele fala assim, ó, eu tenho um mistério. O mistério na Bíblia é a revelação do Evangelho. Ele estava em forma de mistério, isto é, estava numa linguagem escondida, numa linguagem própria. Agora ele foi plenamente revelado. Um exemplo disso, em Timóteo. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Leia para mim, por favor. Alguém pode ler? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que coisa interessante, né? Grande é o quê? Mistério da piedade, né? O que é o mistério da piedade? Ele diz o que é embaixo? Aquele que foi contemplado, justificado em espírito, né? Vê que coisa, ele está falando de Cristo. Esse é o mistério da piedade. O mistério que foi revelado. E aí, então, aquele que foi manifestado na carne. Esse é o mistério que a igreja fala. Então, você percebe, era uma linguagem diferente e agora esse mistério foi revelado. Né? Cristo Jesus aqui, a quem o Evangelho se refere. Né? Interessante ainda, irmãos, nós notarmos alguns pontos que eu queria frisar aqui. Né? Deixa eu só tentar... Se eu consigo, ok. Nós vimos aqui, primeiro, então, que o Antigo Testamento pode ser resumido nisso, ok? O Antigo Testamento é a parte mais obscura da vontade de Cristo, e o Novo Testamento é a mais clara, entretanto, eles diferem apenas em circunstância, a substância de ambos é uma e a mesma. É uma e a mesma, ok? E o que mais aí, só para voltar, é um único mediador, uma só promessa de remissão de pecado, a vida e vida eterna, uma só fé como um caminho para obter essa vida. Então, a essência é a mesma, a linguagem é diferente nesse aspecto. Okay? E aí, nós entramos para outra questão. Quais são as escrituras do Antigo e Novo Testamento? Né? Quais são as escrituras do Antigo e Novo Testamento? Então, nós temos, os livros do Antigo Testamento são aqueles que começam com o livro de Gênesis e terminam com Malaquias, e as escrituras do Novo Testamento são aqueles que começam com Mateus, né? E terminam com Apocalipse.
Então, isso aqui é o texto. De Gênesis, Malaquias, Mateus a Apocalipse. Na Confissão de Fé, se você ler o capítulo 1 da Confissão de Fé, ele vai descrever quais são os livros. Ele coloca lá, um por um. Ele coloca um por um. Por que isso? É preciosismo, porque não apenas descreve, não. Para ficar claro que nenhum outro livro é acrescentado à Escritura Sagrada, a não ser aqueles que foram ordenados pelo Senhor. Ok? Ordenado pelo Senhor. Os livros do Antigo Testamento, Pentateuco, né, os profetas, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Você sabe que no cano judaico, a gente chama de livros históricos esses, né, Josué, Reis, né? Na realidade, eles são profetas anteriores, que são chamados, né? Então, no cano judaico não existe essa distinção entre histórico e profeta. Eles estão dentro dos livros proféticos, Josué a 1 e 2 Reis. Porque profecia para eles não é falar o futuro, mas a palavra de Deus. Certo? Não é só falar o futuro, não é isso, é profecia simplesmente. É falar a palavra de Deus. E ela foi falada também como narrativa. Josué é o primeiro e segundo livro dos reis. Esse é um princípio claro. Aí eu tenho depois profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Depois tenho os menores, todos esses aqui, e tenho os escritos. Os escritos, eles estão associados a quê? Aos livros que fazem a parte da terceira parte do cânon, né? Que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esté, Daniel, Esté e Daniel, não Esté e Daniel 2 vezes não, Esté e Daniel, repeti aí. Esses livros, irmãos, aqui, são chamados escritos. Daniel, que é um profeta em parte, ele não é um livro, ele não está dentro do livro dos profetas. Por quê? Porque parte dele é histórico e outra parte dele é uma linguagem apocalíptica. Então, há uma estrutura clara, é um livro que tem uma boa parte dele história. Boa parte de Daniel é um livro histórico. Ele não entra dentro da estrutura dos profetas, ok? Então, eu tenho livros de sabedoria, livro de poesia, não é? E tenho também livros de Esdras e Neemias, que são os últimos livros do período da revelação, Esté e Daniel. Você tem uma ideia como a unidade é muito clara, irmãos? A Bíblia começa... Você sabe que no cano judaico, é uma curiosidade, né? No cano judaico, diferentemente do nosso cano, que nosso cano é influenciado pela Septuaginta e a Vulgata Latina. Eu entendo que eu estou dizendo o cano na ordem, não no conteúdo. O conteúdo é o mesmo do cano judaico, não muda nada. Apenas a ordem dos livros, certo? Na nossa ordem, por exemplo, o Antigo Testamento começa com Gênesis e termina com Malaquias. No cano judaico, termina com 1º e 2º Crônicas. Primeiro e segundo livro das Crônicas. Por quê? Porque é um resumo de todo o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia para mim em Crônica, primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 1. Qual é a primeira palavra que aparece em Crônicas? Adão. Agora vá lá para o último capítulo do segundo livro das Crônicas. Qual é a última perícope? Não precisa ler, só coloca qual é a última perícope que está lá, que é o título. O Edito de Liberdade de Ciro, né? É o decreto de Ciro, que é o Edito de Liberdade. O que é o decreto de Ciro? Retorno do cativeiro babilônico. Veja, a história começa com Adão e termina com o retorno do cativeiro babilônico. Crônicas encerra toda a história do Antigo Testamento. Por isso os judeus têm esse livro como o último livro do cânon judaico. Né? O último livro do cânon judaico. E não é a intenção de discutir esse assunto, mas é uma curiosidade você ver como a unidade é muito clara. Né? Por exemplo, o livro de Ruth, no cânon judaico, ele é colocado entre provérbios e salmos. Né? Por quê? Qual é a lógica disso? É que para o judeu, aquela mulher que é descrita lá no capítulo 31 é Ruth. Né? A mulher sábia, a mulher virtuosa, né? É descrita ali no livro, ela é aquela mulher virtuosa da história da redenção. Veja, é bem interessante você entender como que a estrutura do cânon comunica a doutrina. Isso é um outro lugar, a gente vai falar sobre isso. Mas a unidade da revelação, você pega, por exemplo,
Como é que termina Malaquias, né? Termina com o quê? Com a história em que ele promete a vinda de Elias e de Cristo, que é João Batista e Cristo. Malaquias termina assim. E o Evangelho de João começa... Como é que começa o Evangelho? Com a vida de João Batista e de Cristo. Há um gancho de conexão. Até mesmo nos 400 anos entre um e outro, você tem essa unidade. Por que eles preservam isso na organização do cânon? Né? Por causa da necessidade de mostrar a unidade da própria revelação. O Novo Testamento, né? O Novo Testamento tem essa estrutura aqui. Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o histórico que é Atos, as cartas e epístolas, né? E o livro de Apocalipse. Deixando claro, esses são os livros. Essas são as regras. É aqui que está a regra de Deus para podermos glorificá-lo e nos deleitar nele. Não em outro lugar que está essa regra. Ok? E aí vem a pergunta, e os livros apócrifos? Né? É interessante porque eu tenho ouvido algumas pessoas até falarem nesses dias, né, da importância, Judas, né, livros apócrifos, e eu fico impressionado como as pessoas, elas, na sua sabedoria, elas caem em armadilhas facilmente. Né, muito, muito facilmente. Porque a pessoa diz assim, porque ele citou um livro apócrifo. Veja, se citar um livro apócrifo é tornar aquele livro inspirado, ele cita a palavra do diabo também, lá em Mateus 4, em Lucas 4. Logo, a palavra do diabo é inspirada também. Tudo que o diabo fala é verdade? O que está registrado é a verdade. Não é tudo que ele fala é verdade. Não é porque ele cita filósofos em Atos. É porque ele citou filósofo, aquele filósofo, tudo que ele fala é verdade? Não significa, em hipótese alguma, a crença ou a ideia de que, porque citou alguma coisa fora ou de alguém, aquilo ali garante que tudo que foi falado é a verdade. Mas eu desafio outra coisa. Me mostre uma citação de qualquer texto que não seja de um texto do Antigo Testamento, que seja usado o termo autoritativo. Está escrito, assim diz o Senhor, essa é a palavra de Deus. Isso só é usado para o texto bíblico do Antigo Testamento. Para nenhum texto, ele cita, mas não dá autoridade à palavra de Deus a esse texto. Nenhum deles. Aí vem outros aspectos que eu acho importantes. Veja só. Aqui, a Confissão de Fé, capítulo 1, parágrafo 3º. E aqui é importante, veja só, irmãos. A Confissão de Fé, e aqui eu estou misturando a catecismo e confissão, porque eles se comunicam nisso. E veja o que diz. Os livros geralmente chamados de quê? Isso é o 3º parágrafo do capítulo 1. Não sendo de inspiração, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na igreja de Deus. Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos. Pronto. A Confissão de Fé claramente define o papel deles. Ela não nega o caráter histórico, nem nega a importância deles como livros históricos. Mas ela não dá a ele uma autoridade superior que só a palavra de Deus tem. A palavra de Deus, então, quais são os livros que formam as Escrituras? Antigo e Novo Testamento, que nós acabamos de ver, de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 24, verso 44. Leia para mim Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Interessante. Veja, Jesus está citando aqui a estrutura do cânon judaico. Lei, profetas e escritos. Você lembra da pregação do Dr. Piper, que ele faz a citação aqui, naquele último sermão dele?
que ele diz que ele vai defender a justificação pela fé, citando as 3 partes do cânon, o Salmo, os Escritos, a lei e os profetas. Por que ele não cita nenhuma outra estrutura? Por que essa estrutura aqui permanece? Por que ele não faz menção de outros livros? Por que lei, profetas e escritos, os salmos? Por que essa estrutura, né? Você sabe o que significa a palavra apócrifo primeiro? Vamos tentar conceituar. O que a palavra apócrifo significa? Né? Significa a palavra escondido, obscuro. Né? Porque eles não foram reconhecidos pela igreja como sendo de inspiração divina. Eles estão escondidos ali. Segundo, porque o nome dos autores estão escondidos também, a maioria deles. Porque eles têm algumas coisas que são desconhecidas a Moisés, aos profetas e aos escritos, e até aos apóstolos. Existem ensinamentos que eles têm que não pertencem nem a Moisés, nem aos profetas, nem aos apóstolos. Porque eles foram julgados indignos de serem publicamente lidos na igreja. Eles foram julgados pela igreja como sendo indignos de serem lidos publicamente. Thomas Bosch vai falar que na igreja da Inglaterra eles ainda fizeram um acordo, algum momento eles iam para a tragédia nossa, ele falou. Da igreja anglicana lá, eles faziam leitura entre escritura e apócrifos. Uma tragédia sem dúvida alguma. Né? Veja, irmãos, eles não foram reconhecidos pela igreja nem pelos judeus. Né? Interessante que os oráculos de Deus estão ligados aos judeus do Antigo Testamento. Há uma coisa que eu queria apenas frisar aqui com vocês deixa eu só lhe mostrar um dos exemplos aqui que eu quero, depois eu cito esse, mas veja lá. É segundo livro de Macabeus, 15:38. Veja o que está escrito, leia para mim, o que está escrito pelo autor de Macabeus, pelo livro. Se ela está... Ele está dizendo, é o texto que ele escreveu. Aí, combina com 1 Pedro 1:21, veja lá o que diz 1 Pedro 1:21, vê se combina. Entendeu? Vê se combina, se a cor é a mesma cor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Alguém lê, por favor, para a gente. Primeira Pedro 1:21? É 2 Pedro, né? Desculpa, então ali está errado, viu? Não foi eu que errei, não, foi o texto ali. Vamos lá, continua. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo... Aí a pessoa diz assim, era o meu desejo que ficasse bom o texto. Se não ficou, se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Imagina Paulo terminando a cadeira assim, irmãos, eu queria falar, mas quem ia crer nisso? Paulo vai dizer, sabe o seguinte aos Tessalonicenses, recebestes a nossa palavra como palavra de Deus, como ela realmente é. Ele disse aos Tessalonicenses. Tem negócio de se está bom, se não está bom, não. É a palavra de Deus. Deus fala e a sua vontade está revelada. Deixa eu rapidamente aqui, só fazer antes de tentar encarar esse tempo aqui para falar um pouco sobre Apócrifos ainda. Você sabe que a Igreja Católica Romana defende uma tese fundamental. Como é que ela explica a entrada desses livros no cânon dela? Qual a razão que ela usa? Aqui não tá no quadro, mas rapidamente eu vou falar isso rapidamente com os irmãos. Ela tem alguns fundamentos para isso. O primeiro delas, ela defende uma tese de que o cânon judaico foi encerrado no Concílio de Jamnia, que ocorreu mais ou menos 100 depois de Cristo. O Concílio de Jamnia
é fundamental para a Igreja Católica Romana. As atas desse concílio, os estudiosos têm obras escritas sobre isso. Eu tenho uma obra de 3 volumes que trata sobre a estrutura do cânon judaico e é rica em informação, onde o autor categoricamente mostra que, segundo as atas de Jâmnia, nunca aquele concílio se propôs a ser um concílio da igreja e estabelecer normas para todo mundo. Ele cita um exemplo de um autor do 4º livro de Esdras, que tentou, nesse texto, ser inserido no cânon. E ele mesmo disse, não combina com o texto. O que Jâmnia mostra, na ata e na estrutura, é que já havia um cânon e eles não inseriram nada naquele cânon, nem tiraram nada. Já havia um cânon. Ora, irmãos, é só você ir lá em Lucas 24, 44, nós acabamos de ler. Jesus fala lei, profetas e os salmos e os escritos. Irmãos, os salmos, eles foram completados no final da história de Israel. Nós temos salmos que falam do retorno do cativeiro babilônico. Então, na época de Cristo ali, o cânon judaico já estava pronto. Já se sabia até que, pelo menos 300 anos antes de Cristo, essa estrutura já era real. Mas para a Igreja Católica Romana é fundamental que Jâmnia seja aquele concílio que definiu o cânon judaico. Por quê? Porque se foi lá, ainda o cânon estava em construção. Podia se inserir outros livros. Mas tem outro argumento para eles. Eles dizem que havia um cânon na Palestina e um cânon no Ocidente. Não é? Um cânon no Ocidente e um cânon no Oriente. Um cânon na Palestina e um cânon na Septuaginta. Onde foi a Septuaginta escrita? Alexandria, desculpa. Em Alexandria. Era um cânon em Alexandria e um cânon na Palestina. Por quê? Porque na Bíblia, na Septuaginta, os textos apócrifos já estão inseridos. Quando foi que a Septuaginta foi escrita? Mais ou menos 250 anos de Cristo. Mais ou menos 250 anos de Cristo. Então o que eles estão defendendo? Que já haviam ali apócrifos nesse período. E daí a realidade, então, havia a entrada de textos posteriores. É engraçado você pegar Justino Marte, vou pegar um exemplo. Justino Marte, que era exatamente dessa região. Veja o que ele diz, nas palavras dele. Ele reconhece, eles falam isso com muita clareza, a autoria bíblica e da Escritura Sagrada, eles reconhecem 3 partes no cânon e uma parte que não é autoritativa. É engraçado. Ele faz menção a essa 4ª seção como não sendo autoritativa. E as 3 outras anteriores como sendo autoritativa. Próprio Justino, veja, eles estão falando, na Palestina tinha um cânon, mas em Alexandria tinha outro cânon, e o cânon que nós seguimos é o de Alexandria, que tinha acréscimo. Loucura, não há fundamento. Nunca se ouviu falar num cânon em Alexandria, nunca se ouviu falar num cânon de Alexandria. Bem, se tem, é bom mostrar que ninguém conhece. É uma teoria que não tem fundamento nenhum. Tudo isso eu estou dizendo, irmãos, para você entender. E toda tentativa de se colocar os livros apócrifos no cânon era uma tentativa de se fundamentar as práticas erradas da igreja. Como, por exemplo, oração pelos mortos, que está lá no texto. Nos textos, eles oram pelos mortos. Como isso? Diga. Então, se pode dizer que lá em Alexandria os judeus colocaram na hora da tradução esses livros apócrifos anexados? Eles acrescentavam, não é necessariamente isso, porque qual é a tese? A tese é que não é porque está num rolo todo o livro que significa que eles reconhecem aquilo como todo o cânon. Porque imagina um texto que era escrito e não podia se dividir em várias partes.
Mas na hora de se descrevê-lo, e aí eu vou para um argumento talvez mais claro do que todos os outros. Quem foi que traduziu, quem é a grande Bíblia católica? Qual é a grande Bíblia católica? É a Vulgata Latina. Quem traduziu a Vulgata Latina? Jerônimo. Você sabe o que Jerônimo falou sobre os apócrifos? Está escrito por ele. Ele não reconhece aquele livro como sendo autoridade para a igreja. Palavras de Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia da Igreja Católica, que a Igreja Católica utiliza hoje. Olha, irmãos, e aí você vai ver qual o uso que se faz de qualquer outra fonte na Bíblia. Qual o uso que se faz? Se faz como citação, como fundamento, mas nunca como autoridade da palavra de Deus. Toda vez que um texto do Antigo Testamento é citado, ele se não for por meio de uma alusão, não é? Se for citação direta, ele diz, para que se cumpra o que o profeta falou, o que está escrito, são termos próprios da autoridade. A palavra escrito significa a certeza de que é um grupo de textos que são autoritativos. Os escritos. Mas qualquer outro que é citado, não é citado com autoridade. Ele é citado, por exemplo, um filósofo, como disse o filósofo. Ou ele cita mesmo no caso de Judas, ele vai, em outros textos, ele cita textos apócrifos. Mas a linguagem de autoridade nunca é dado a esses textos, exceto a escritura do Antigo e Novo Testamento. Traduziu. Daí ele desconecta. E aí é o maior reconhecimento de que o mesmo que traduz, diz, isso está lá no comentário dele de Crônicas, viu? Quando você for para o comentário de Crônicas, você lê Crônicas, e embaixo tem uma nota de rodapé, onde ele vai declarar que os livros apócrifos não são autoritativos. Pastor Paulo, existe alguma explicação por que aqueles tradutores que fizeram a Vulgata, aliás, que da Septuaginta, os sábios judeus, existe alguma explicação por que eles colocaram lá? Mas não eram sábios judeus, não. Eram gregos. Mas não era judeu, não. Então, assim, o que eles queriam era uma Bíblia para os judeus de fala grega ou do povo de fala grega. Não era? Então, assim, o fato deles inserirem, não se preocupe com isso, porque o fato de ele inserir isso num texto, não é porque ele reconhece como autoridade, porque num rolo haviam muitos textos. Não era só o texto sagrado. E o deles, o texto da Septuaginta. Não eram gregos. Porque qual era o ponto? Era a tradução para a língua grega. Eles traduziu do hebraico para a língua grega. Então, o que é que acontece? Por isso que fala Septuaginta, são os 70, né? Criou até o mito de que eram 70 tradutores que ficaram em lugares separados. Quando se juntaram, estava perfeitamente traduzido. Existe alguém que diz que... Entendeu? Próprio de mito, né? Pessoas que dizem que foi Alexandre que convocou. Isso. Aí disse que o Ptolomeu, sei lá, né? Diz que convocou os 70 sábios judeus. Isso é lenda. Não, porque, veja, eles tinham que se falar grego. Porque a tradução para o grego, não era para o hebraico, não. Era o texto do hebraico para o grego. Não, eles tinham que falar, eles tinham que ser gregos. E eles tinham que ser versados no hebraico e no grego. Não é? E a tradução visava a cultura grega, né? Ora, irmãos, além de outras coisas, deixa eu só mostrar para vocês aqui alguns pontos importantes, né? Por exemplo, pegar aqui só um texto. Além de erros teológicos, né? Porque ninguém comenta isso, porque erros históricos que são graves, cometidos por ele, né? Oração pelos mortos, né? Como eles fazem. Ora, se esses textos eles fossem entendidos como sendo palavra de Deus, né? Era um texto que deveria ser pregado na igreja, ensinado na igreja. No fundo, o que acontece é uma tentativa na história de se acrescentar livros com uma contra-reforma, tentando estabelecer uma mudança no que a reforma tinha feito. A reforma veio, eles tentam colocar isso como uma contra-reforma, acrescentando outras coisas ao cânon.
né? Eles pegam essa história, mas para eles é fundamental isso. Concílio de Jâmnia, um cânon alexandrino, certo? Tudo isso seria a tese dele central. Mas nós sabemos que o Concílio de Jâmnia nunca teve papel de servir para a igreja, nunca funcionou dessa maneira. E a prova maior de que o cânon já estava pronto na época de Cristo, no início da era cristã. Cristo cita as 3 partes do cânon já, lei, profetas e salmos, não é? Então, não me parece que isso foi uma coisa depois da morte de Cristo. Cristo já fez uso disso naquela época. Então, já era conhecida dos judeus. Ora, essa parte mais técnica é importante por uma razão. Para que fique claro para a gente uma coisa. A gente tire toda a erva daninha. É a Escritura que vai ser a regra para nós sabermos como glorificar e nos deleitar no Senhor. Eu não vou aprender isso nos livros apócrifos. Eu não vou aprender isso em nenhum outro lugar, a não ser na Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento. É aqui que a igreja fundamenta toda a sua doutrina e a sua teologia. Certo? É exatamente aqui que ela repousa. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, irmãos? Nenhuma? Tem uma... Tem um material que é bem interessante aqui sobre os apócrifos, que vale a pena até depois deixa só alguns aspectos aqui que são interessantes, irmã, por favor. Os livros apócrifos, eles têm uma coleção diversa de literatura, e todos eles formam em torno de 15 livros, né? Às vezes a variedade, o número vai mudar, né? Algumas vezes os escritos são históricos, né? Por exemplo, Esdras, 1º e 2º Macabeus. Alguns são românticos, como Tobias, Judite, Susana, adições a Esther. Alguns são didáticos, como Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Alguns são moralistas, como Baruque, Carta a Jeremias, Bel e o Dragão. E alguns são devocionais, como a Oração de Azarias, o Cântico dos Três Crianças, a Oração de Manassés, e um é Apocalipse, segundo a Esdras. Tá certo? Interessante que dentro esses livros são reconhecidos como autoridade pelo cânon da Igreja Católica. Esses são os livros reconhecidos como autoridade pela Igreja Católica, né? Mas como é que a nossa igreja, como é que a igreja protestante reconhece isso? E aqui é importante só relembrar que a Confissão de Fé fala. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, certo? Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Isso é categórico no pensamento dos reformadores. Okay? Então, que livros nós usamos? Os livros do Antigo e os livros do Novo Testamento. E essa é a teologia, e é desse conteúdo que nós extraímos toda a verdade para a vida da igreja. Nenhum outro texto pode ser usado para fins de autoridade. Como é que eu posso usar apócrifo? Consulta histórica. Compreender história, ler, isso pode ser muito bem usado, mal nenhum nisso. O que não pode ser usado é como autoridade para a igreja, como doutrina. Certo? E sem dúvida alguma traria à igreja a loucura de práticas que são contrárias àquilo que é ensinado na palavra de Deus. Próxima semana eu vou trabalhar sobre a necessidade das escrituras sagradas, né? E aí nós vamos entrar em questões que são mais teológicas, né? Por que a escritura é necessária? Por que ela tem de ser escrita? Por que a palavra de Deus ela não poderia simplesmente ser passada de boca em boca? Por que não pode ser um profeta que continua hoje falando no meio da igreja? Por que ela tem de ser escrita? Nós vamos tratar desse assunto amanhã. A necessidade das escrituras sagradas. Vamos tratar disso na próxima semana, se Deus nos permitir.
Alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode encerrar. Vamos orar então e a gente encerra. Senhor amado, obrigado mais uma vez pelo privilégio de podermos estudar um tema tão precioso na vida da igreja e definindo claramente, ó Deus, aquilo que a igreja, de onde ela extrai o seu ensino e sua autoridade. Não vem de homens, não é de autoridade humana, não é de um papa, não é de um único homem que tem autoridade para isso. É o teu Espírito na palavra, é a tua palavra no poder do Espírito Santo. Então, Senhor, ajuda-nos a termos os nossos olhos fitos na tua palavra e submetidos ao teu ensinamento, porque é dela e somente dela que extrairemos vida e vida eterna. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.